Então, beleza, vamos começar aqui o conteúdo. Nosso conteúdo de aula 10. Estamos caminhando aí para a nossa 10ª aula. Chegamos aí na metade do curso. Já teve bastante conteúdo, mas só foi 50% aí. Tá bom? Então a gente vai falar o quê? Dentro da análise técnica, os indicadores que a gente pode estar utilizando. E como eu estava comentando com vocês, a minha ideia não é trazer 50 tipos de indicadores, 10 indicadores, vários indicadores ali que vocês podem utilizar. Se vocês tiverem interesse em buscar outros indicadores, busquem. A internet ela fornece ali uma explicação bem elaborada de todos os indicadores, até porque os criadores dos indicadores eles querem que o indicador de criação deles seja utilizado. Então eles vão explicar com unhas e dentes ali a funcionalidade e a utilidade daquele indicador. Lembrando que, cuidado, porque o indicador ele não é milagroso. O indicador ele tem que indicar algo, ele não tem que decidir algo por você. O próprio nome já se subentende. E muitas pessoas acabam não utilizando o indicador para indicar, mas como tomada principal de decisão. Às vezes só utiliza o indicador para tomada de decisão, e isso é um erro grotesco dentro de um setup, tá? Se a pessoa se diz um profissional do mercado, porque é a questão da confirmação. Se vocês viram como nós operamos hoje pela manhã, teve uma operação que a gente fez, que o candle estava numa tendência de alta, o preço estava numa tendência de alta, o EURUSD, e ele chegou numa região de máxima de bolsas anteriores, bolsas de valores anteriores internacionais, o preço estava batendo na máxima. Que bolsas anteriores eram essas? Eram bolsas de 2 dias atrás, mas era a máxima daquelas bolsas. Isso é relevante, porque isso cria marcação, isso cria região de alerta. Então eu fui lá e marquei com uma linha vermelha. E aí eu fui analisando o gráfico, tracei os meus price actions, e aí que eu pude observar que em 1 hora havia uma média móvel simples de 200 períodos que estava exatamente aonde eu tinha demarcado a linha imaginária da máxima da Bolsa de Tóquio de 2 dias antes. Isso se chama confluência. Coisas importantes. Período. 1 hora. Esse indicador de 1 hora, ele traz relevância. Então, o que esse indicador ele fez? Ele indicou que aquela região ela é realmente importante. Ela é uma região que traz para os investidores o seguinte questionamento: essa é a média de preço. Perfeito? E aí a gente vai entrar no o que é uma média móvel simples. No nosso setup que eu passei para vocês, existem 3 médias móveis ali: a roxa, a vermelha e a amarela. São essas 3 médias móveis que vocês veem na tela. Perfeito? E afinal, o que são essas médias? Tá? Antes mesmo do comércio pela internet, perdão, escrevi errado ali, mas antes mesmo do comércio pela internet, a SMA já era utilizada pela facilidade de cálculo. A média dos preços de fechamento para o período destacado. Como que funciona essa média móvel simples? Por que ela tinha facilidade no cálculo? Porque ela é simples, ela não tem muito segredo, ela não tem aquelas fórmulas malucas, matemáticas, de log, de não sei o que, algoritmo. Não, é algo muito simples. Ela traz uma média dentro de um período que você definir de tempo, através de uma segunda variável. No nosso caso, a segunda variável é o preço, que é a volatilidade. Ireu, Oi, o que é SMA? SMA é exatamente média móvel simples.
Ah, tá. tá? Que na verdade SMA é a sigla em inglês, só que é a sigla que você mais vai ver nas plataformas, nas corretoras, que significa Simple Moving Average, tá? Que é média móvel simples. O objetivo de uma SMA é sobrepor o gráfico com as tendências dos preços de longo prazo para entender como os preços atuais se comparam a uma média anterior. Ah, eu não entendi nada. Espera aí que eu vou começar com os meus desenhos. Cadê? Aqui. Então, digamos aqui que aqui está o gráfico. E o gráfico ele é todo poluído aqui. Ele sobe, desce, sobe, desce. Sim, sobe, desce, sobe, sobe, desce. Aí ele vai pra cá, ele fica uma nova tendência, ele vai pra cá e tal. Tá? Como é que eu vou saber qual que é a média de preço dessa bagunça aqui? Né? E aí a média móvel, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai trazer a média para mim de uma forma muito mais suave, suavizada. Eu vou conseguir enxergar qual que é a média. Se a média ela é ascendente, se a média ela é baixista. Só deixa eu ver como é que eu consigo alterar a cor. Esse novo programa aqui eu não consigo alterar a cor. Mas não tem problema, vamos lá. Então, o que, que a média ela vai fazer? Ela vai vir vindo aqui. Vai fazer isso aqui, ó. Vocês viram como ela suavizou? Eu queria ter colocado de outra cor, mas eu acredito que tá dando pra ver. Vocês viram como ela suavizou as tendências? E aqui a gente tem algumas informações relevantes, tá? Qual é a primeira informação relevante que nós temos? Aonde a média está nesse gráfico. Então aqui a gente tem um gráfico, tá? A gente tem um gráfico aqui, certo? E eu vou ser bem direto. Quando o preço, tá? O preço é o rabisco aqui. Quando o preço ele está abaixo da média, significa que esse ativo ele está indicando desvalorização. Simples assim. Quando o preço estiver acima da média, significa que ele está se valorizando. Perfeito? Essas são as informações que eu queria trazer para vocês até o momento. Então, uma das principais funções da média, suavizar essa leitura. Suavizar essa leitura. Perfeito? Ah, eu não sei, eu vou começar a operar, eu vou lá para o euro USD e eu falo, pessoal, vamos ver qual que é a tendência do euro USD. Qual foi a tendência, como é que o euro USD fechou o dia de tendência, se foi uma tendência de alta, se foi uma tendência de baixa. Eu vou ficar olhando o zigue-zague do preço para poder definir? Não, eu posso olhar, mas vou ficar ali um bom tempo tentando entender qual que foi, tá? Aonde que está ali a média. Agora, se a média ela está apontando para cima, significa que euro-USD fechou o quê? Valorizado, ou seja, o euro se valorizou em relação ao dólar. Essa informação que eu tenho rapidamente, olhando a média. Eu jogo ali, H1, se eu quero ver mais tempo, eu coloco H4, tá? Ou se eu quero ver até mais tempo, eu acabo colocando gráfico de um dia, tá? E aí eu consigo ali ver para onde o gráfico está indo. Então em gráfico diário a tendência ela é de alta, porque a média está apontando para cima, porém no gráfico de uma hora
a média está apontando para baixo. O que significa? Nós estamos numa tendência primária ali, uma tendência secundária. A gente pode se dizer uma tendência secundária, porque a primária ela vai de 1 ano a 2 anos, né, para mais. Então a gente está numa tendência secundária de alta, porém a gente está passando por um período de correção, mas a gente vai operar que momento? Correção. E aí a gente já sabe, a gente já tem essas duas informações rapidamente. Perfeito? Então vamos lá. A SMA é calculada a partir de preços de fechamento. E aí você fala, tá, mas como é que a SMA, né, que essa média móvel simples, ela é calculada? Pelo fechamento do preço. Fechou 5 minutos de candle, então tem o fechamento, tem o resultado daquele preço depois que foi fechado. Aquele candle, ele teve um preço de abertura, digamos que foi um candle baixista. Ele teve um preço de abertura, ele teve a máxima dele e ele teve o preço de fechamento. Esse preço de fechamento aqui vai ser por onde a média vai usar de cálculo, tá? Digamos que esse fechamento foi 2. Então, no cálculo matemático da média, ela vai jogar esse 2 lá, dentro de um período. Você está vendo uma média de 20 períodos. Como assim 20 períodos? Vamos considerar que cada candle equivale a um período. Se um candle é um período e eu estou utilizando uma média de 20 períodos, quantos candles essa média está mostrando para mim de preço? 20 candles. Então, essa média ela mostra para mim 20 candles, a média de 20 candles anteriores. Tá? Mas calma aí que a gente vai explicar direitinho. Então vamos lá. Preço médio e preço de abertura também podem ser utilizados. Mireu, Oi. depois você consegue mostrar isso mais ou menos num gráfico, só pra gente ter uma visualização melhor? Consigo, eu vou mostrar, tá? Mas primeiro eu vou falar a parte teórica, depois a gente vai pra tela. Tá. Mas eu vou mostrar, fica tranquilo. O preço médio e preço de abertura também podem ser utilizados. Ou seja, você pode utilizar uma média usando a média de abertura do preço, ou a média, ou o preço médio ali. Qual que é o preço médio? O preço médio, dentro de um período só, né, o preço chegou a 10, chegou na mínima de 5, ele abriu em 8 e fechou em 6, em 7, sei lá. Aí ele vai pegar isso aqui, vai fazer a continha básica lá, para achar a média disso daqui, e aí ele vai trazer um tracinho através disso, e ele vai formando vários tracinhos. Perfeito? Porém, beleza, mas a gente utiliza dessa maneira? Não. O mais utilizado no mundo, no mercado financeiro, preços de fechamento. A gente utiliza sempre o fechamento do preço. Fechou o preço daquele período, beleza, ele vai pegar aquele preço, vai jogar na fórmula matemática e vai fazer o cálculo e vai entregar pra gente ali a média daquele momento. Tá bom? Então, SMA. As SMA são populares por ilustrar facilmente as tendências de longo prazo. Tá? Se a linha está tendendo para cima, o ativo está se fortalecendo. Como eu disse, então se a linha está tendendo para cima, significa fortalecimento daquele ativo. Da mesma maneira, se a linha está tendendo para baixo, mostra um enfraquecimento desse título, desse ativo. A ferramenta tem limitações pela dependência de dados históricos. E o que isso acaba... Como assim ela tem limitações pela dependência de dados históricos? Porque ela vai estar te entregando ali, basicamente, dados matemáticos. Ela não tem a macro visão de mercado do que pode acontecer. Então, ela pode estar te entregando ali, ó, tendência de alta.
E aqui segue os padrões de candles e tudo mais. Os candles estão vindo aqui, tudo bonitinho. O candle que rompe a média, candle que volta. Mas os candles estão ascendentes. E a média, ela acusa o quê? A ascendência do mercado. Porém, ela só utiliza desses dados. Digamos que um momento de notícia aconteça isso aqui, ó. Dá um candle elefante, aí dá outro candle elefante, aí dá outro candle elefante. A média ela fica toda desregulada, ela vai lá para baixo, tá? E aí você precisa esperar normalmente um tempo para essa média ter confiança novamente. Por quê? Porque houve uma ruptura dessa média. Então você precisa, para você começar a confiar nela novamente, você precisa esperar um pouco. Como assim? Se essa média, você está olhando, toda vez que você mudar o tempo gráfico, a média ela vai mudar a posição dela. Porque se você está ali, se você está usando uma média de 20 períodos, e como eu já disse, cada candle é um período, esse candle ele pode ser tanto de 1 minuto, como de 2, 3, 5 minutos, 15 minutos, né, 1 hora, e isso vai mudar o posicionamento da média, correto? Então, se acontece uma ruptura ali durante 1 hora, você tem que esperar ali mais ou menos 1 hora para essa média ela voltar a ter alguma relevância, tá? E isso estou dizendo num cenário seguro, para você poder reutilizar. Por quê? Porque é um indicador matemático. O indicador matemático, ele... E aí o que acaba acontecendo? Esse indicador ele tem atraso. Como assim ele tem atraso? Por ele usar dados históricos passados, ele vai te mostrar muitas vezes uma movimentação que já aconteceu. Tá? Uma movimentação que já aconteceu. Então, ao invés dela te mostrar um movimento adiantado, ela vai te mostrar um movimento atrasado. Porque a média sempre está atrasada. Porque você concorda que para a média ela se formar, ela precisa que aconteça o fechamento daquele preço? Ou seja, ela está sempre atrasada, porque ela está na espera do fechamento daquele preço. Perfeito? Os dados criados pela SMA podem já estar desatualizados e menos confiáveis no momento de visualização em uma tendência. Isso trazendo para um cenário de tendência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, sim. Não dá para você olhar e achar que aquele indicador é a sua tomada de decisão. Você tem que desconfiar, saber quando esse indicador está fazendo uma falsa indicação para você. E isso ocorre muito. Os indicadores, seja a média móvel, seja o indicador que for, eles vão muitas vezes acusar eles vão indicar falsas decisões dentro do mercado. Exatamente porque eles não têm a questão macro do mercado, a questão econômica, a questão de notícias, a questão de uma mudança simples do humor do investidor, tá? Dessa questão variável que existe entre o ser humano. Perfeito? E como funciona esse cálculo da SMA, da média móvel simples? A fórmula matemática é semelhante a essa. Ela é bem simples. Média móvel simples igual a N, que é igual ao número de dias em um determinado período, tá? Soma do período, que é a soma dos preços de fechamento das ações naquele período, e N novamente, que é o número de dias em um determinado período. Você pega isso, divide e pronto. Você vai ter ali o seu resultado. Por que dias? Eu coloquei dias aqui porque pensando nessa questão do longo prazo. Mas isso pode ser o número de candles, por exemplo, de períodos. Então, quando a gente fala de período, a gente está falando do período que a gente quiser. Eu quero ver sempre 20 períodos. 20 períodos de quanto tempo? Quando a gente está olhando um gráfico, é o que eu falei. Se eu entrar no gráfico de 1 minuto, eu vou ver 20 minutos. A média vai me dar 20 minutos de histórico. Se eu entrar em 5, ela vai me dar 100 minutos.
ou seja, 1h40 de gráfico, 15 minutos, tá? E aí você vai fazendo a continha de quanto tempo aquela média está mostrando para você. Quanto maior for o período, ou perdão, tempo, mais respeito, mais informação aquela média vai ter, tá? Então, por exemplo, se eu olho ali um gráfico de 4 horas e eu estou usando uma média de 20 períodos, cada período vai ter 4 horas, porque cada candle tem 4 horas, perfeito? Consequentemente, a gente está tendo 80 horas de média. Ela está utilizando 80 horas de média, tá? E aí o que vai acontecendo? O último período que aconteceu, ele vai sendo eliminado, e o novo período que entra, ele vai sendo adicionado, tá? Dentro de todos os períodos que existem, tá? Desses 20 períodos da média. Então o último ele é eliminado e vai surgindo novos. Então um novo é adicionado, um outro é eliminado. Um novo é adicionado, o último é eliminado. Tá? Então é uma continha bem simples. Então ele pega ali, o preço foi 10, 12, depois foi 15, depois foi 9, depois foi 8, ele soma todos esses valores e divide ali pela quantidade de períodos e ali vai dar a média do preço dentro daquela quantidade de período que você colocou para essa média. Perfeito? E aqui eu coloquei para vocês, a ideia não é fazer vocês virarem matemáticos do mercado financeiro, mas eu coloquei porque é interessante vocês saberem como funciona. A forma para calcular o multiplicador de ponderação. Multiplicador ponderado igual a 2 dividido período de tempo selecionado mais 1 dividido por 2, 10 mais 1, tá? 10 no caso eu coloquei sendo 10 dias, poderia ser 10 candles, tá? Equivalia a 10 candles. A duração do candle tanto faz nesse caso, tá? Mas considerando ali 10 dias, tá? Então a gente tem aqui, nós temos o período de tempo selecionado mais 1 igual a 2 dividido por 10 mais 1 igual a 0 vezes 1818 igual a 18 vezes 18%, sendo 10 dias de período. Aí você acha esse resultado que nada mais vai ser do que 1818, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem praticar isso aqui, essa formulazinha básica, para achar a ponderação do multiplicador. Mas a média em si, ela vai ser calculada por essa formulinha básica. Eu vou disponibilizar depois o slide lá na plataforma do curso, vocês podem ir acompanhando. Oi. Segura um pouquinho, porque a tela aqui, o slide sumiu. Melhor, faz tempo que a tela sumiu. Tá tentando aqui ativar aqui, mas não vai não. A minha faz tempo que tá preta. Tá. É pra gente também. Tá preta? Já saí, voltei. Tá tentando abrir a sua tela aqui, mas não abre. Pera aí que eu vou parar. Pera aí que eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente. Pronto, compartilhei novamente. Estão conseguindo ver? Ainda não, agora eu tô. Aonde que vocês pararam de ver a tela? Agora estamos vendo. Só aquele primeiro slide lá. Nesse cálculo aí não apareceu nada. Esse cálculo também não apareceu nada pra mim. Eita. Não, aí não. Não, beleza. Muta aí o microfone então. Então, pessoal, basicamente aqui vai estar a fórmula, tá? Acho que com o slide fica mais visível, fica mais entendível, né? Com a minha fala fica um pouco mais complexo
de entender. Talvez vocês viram aquele meme do Albert Einstein vendo números nas estrelas, né? Mas basicamente essa é a fórmula básica da SMA, tá? É bem simples ali, por isso que ela se chama simples, tá? Você faz ali a soma do preço, que no caso é a nossa variável, a soma do preço da quantidade de períodos que a gente vai estar utilizando e dividindo ela pelo número de períodos, tá? Então, são 10 períodos, eu vou somar o valor desses 10 períodos e depois dividir por 10, e aí eu tenho a minha média simples, tá? E aqui, como eu coloquei para vocês, a fórmula de calcular o multiplicador de ponderação. É um pouco mais complexo, não tem necessidade de vocês aprenderem a fazer esse cálculo matemático, mas é legal vocês terem um contato de estudo de como funciona, tá? Então ali depois eu vou disponibilizar o slide para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem olhar com calma e vocês podem fazer alguns exemplos matemáticos. A minha ideia aqui não é fazer cálculo exemplar para vocês, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de como funciona esse multiplicador ponderado. E beleza, SMA e EMA. Média móvel simples é a SMA. A média móvel é calculada como a soma de todos os preços para um período específico dividido pelo valor desse período. Beleza? Então, ela é calculada pela soma de todos aqueles preços dentro de todos aqueles períodos que você define quantos períodos você vai querer. E ele vai dividir esse valor pela quantidade de períodos que você selecionou. Ok? E eu vou dar aqui uma palhinha do que é a média móvel exponencial, porque a gente vai ver daqui a pouco uma explicação mais específica dela, porque aí a gente vai entrar um pouco. Não, peraí, é isso mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Então vamos lá, média móvel exponencial. A exponencial, como vocês podem ver, ela já é diferente, porque a outra ela é simples e essa ela é exponencial. A média móvel exponencial determina com precisão a tendência de curto prazo no mercado, mas não é adequada para determinar a tendência de longo prazo. Tá? Então, uma média móvel exponencial, que é uma EMA, 8 períodos e 21 períodos, são amplamente utilizados para determinar o momento de um ativo. Como assim o momento de um ativo? Exatamente por ela ser exponencial, ela exponencia os valores mais próximos, os períodos mais próximos. Ela dá mais importância aos valores mais próximos, aos períodos de fechamento de preço mais próximos. Então, se são 21 períodos, ela vai ter uma fórmula diferente de cálculo, porque ela vai trazer pesos diferentes para cada período. Quanto mais longevo for o período, quanto mais distante for o período, menos peso ela vai ter nessa média. Quanto mais próximo for o período dessa média exponencial, mais peso ela vai ter na divisão, tá? Dessa média móvel exponencial. A estratégia de negociação da EMA é semelhante à SMA. E aqui eu trago um exemplo. Um comerciante compra um ativo quando o preço cruza a média móvel exponencial, de baixo para cima. Então vamos lá. Essa informação que a gente tem. De baixo para cima. E fecha quando a diferença entre a média móvel e o preço aumenta. Para as vendas, tudo é igual. Ou seja, no outro cenário é a mesma coisa, né?
E o que acontece aqui? Aqui vem uma questão importante do porquê a média. O mercado, ele tem uma tendência a respeitar as médias. Como assim? A tendência do mercado, por mais que seja uma tendência de alta, uma tendência de baixa, ele sempre vai estar buscando a média, porque é exatamente o parâmetro que os investidores têm do que é a média de preço. Como é que eu vou saber se está caro ou se está barato? Pela média de preços anteriores. A média semana passada foi essa. Perfeito? Então eu sei que de parâmetro, se a média foi 10 e hoje está 15, está 50% acima da média. Então está caro. E é esse parâmetro que os investidores utilizam muito. Tá? E o que acontece? Todo preço que está distante da média tende a ir de encontro à média. Essa é a média, esse é o preço. Então todo preço que está acontecendo e ele se afastou da média, ele tende a voltar em direção à média. Só que quando ele volta em direção à média, ele tende a se afastar da média. Ou ele tende a romper a média, e isso equivale a circunstâncias variáveis, tá? E ele pode se afastar novamente da média. Ah, mas ele vai se afastar infinitamente da média? Não. A média ela até vai se corrigir, mas ele tende a voltar para a média, tocar na média, retrair a média, voltar, tocar na média, superar a média, estar abaixo da média, e ele fica sempre ali andando entre a média. Perfeito? Então quando acontece da média está aqui, e o preço está aqui, e aí do nada o preço faz isso, a gente tem uma disparidade entre o preço atual e a média. O que acontece aqui? O indicador ele acusa o que para nós? De que esse preço ele tem probabilidade de voltar. É claro, eu só vou usar isso para definir? Não. Eu vou usar vários outros recursos para poder entender de que o preço vai voltar. Mas a média ela vai estar aqui como chão. E como funciona essa média? Essa média... Oi. Pode falar. Deixa eu perguntar. Naquele setup que você fez, tem ali o amarelo, o azul e o vermelho. Qual que é a exponencial e qual que é a média simples? Nós, nesse setup, a gente só utiliza a média móvel simples. E eu já vou explicar o porquê. Tá bom. Beleza? As três são médias móveis simples, porém em períodos diferentes. Então o que acontece? A média móvel, seja ela exponencial, seja ela simples, ela vai servir como um suporte e resistência. Como assim? Se o preço estiver abaixo, ela vai servir como resistência. Se o preço estiver acima, ela vai servir como suporte. Ok? Eu estou dizendo que sempre vai ficar fazendo assim? Não. Mas ela serve no toque. Tá? Muitas vezes, quando o candle, ele está aqui. Tá? É um candle de alta. Sumiu de novo, melhor. Ficou tudo preto. Ficou tudo preto? Voltou. Tá. Então, digamos aqui que aqui está vindo a tendência, tudo mais, não sei o que, tal. Aqui. Estamos com os candles. E as médias, elas estão acima, né? A média, por exemplo, está aqui. Eu não estou definindo o período ainda para não confundir a cabeça de vocês, mas a média está aqui. O que eu posso entender? De que o preço ele está indo em direção à média. Só que quando ele chega na média, e da maneira como ele chega na média, o que ele pode fazer? Ele rejeita aquela região. Okay? Ele não supera a média. Se ele estava abaixo, ele não supera a média. Ele rejeita. E aqui é um gatilho de entrada, por exemplo. Como a gente utilizou hoje. Tá? Mas espera lá, vamos seguir aqui.
Em comparação com a SMA, a latência é reduzida em mais de 30%, em comparação da média móvel exponencial com a média móvel simples. A desvantagem da MA é a falsa quebra da média móvel. Qual que é o problema dessa falsa quebra? Que a MA ela tem muita falsa quebra. E isso, em opções binárias, quebra a perna. Por quê? Porque você não consegue confiar nessa média, tá? Porque ela tem muita indicação falsa ali naquele momento. E acontece muito, tá? Então, eu prefiro... Isso é um gosto pessoal, tá? É como eu disse para vocês, eu ofereço o meu setup, eu ofereci ali como eu elaborei as minhas estratégias, mas fui eu que elaborei, eu que durante os meus estudos fui criando aquilo e cheguei à conclusão de que aquele era um setup aceitável para minha estratégia. Eu apresento esse setup para vocês e ensino vocês a utilizarem. Mas não quer dizer que esse setup tem que ser o setup do trade de vocês. Vocês podem buscar outros indicadores, vocês podem buscar outras formas de operar, porém sempre pensando de que não é um indicador que vai trazer resultados exponenciais no seu dia a dia, mas sim a maneira como você olha ele, como você utiliza ele, ok? E como você age perante o mercado. Então, assim, eu prefiro usar a média móvel aritmética simples, porque, por mais que ela tenha mais respeito em períodos mais longos, ela tem menos falso rompimento, ou falsa quebra, ou falsa tendência, o que seja, tá bom? Porque o cálculo matemático, ele não pensa nas variáveis, né, nas indecisões que acontecem no curto período. Então, digamos que em um curto período, o mercado estava seguindo uma tendência, e em um curto período ele ficou indeciso. Essa indecisão aqui vai ser muito mais relevante que o passado, que o potencial histórico. Por quê? Porque o gráfico exponencial, ele vai calcular com mais peso essa região. E aí vai ficar um negócio muito incerto daquilo que ele está te apresentando. Já a média móvel simples não, ela vai te trazer um dado mais concreto de, tá dando decisão? Tá, mas o passado aqui, esse macro passado aqui tá acusando isso aqui, então beleza. Tá. Então eu prefiro fazer a utilização da média móvel simples. Tem traders que utilizam uma média móvel exponencial com uma média móvel simples. Tem outros traders que usam outros tipos de média, com não sei o que, tal. Então, assim, é a gosto do freguês, tá bom? É você abrindo a tela, vendo como funciona, fazendo o seu backtest ali, você testando ela, vendo aonde funciona, aonde não funciona, quais são as regiões de perigo de você usar uma média dessa, quais são as regiões que tem mais respeito, quais são as regiões que não tem respeito, e ali você vai aperfeiçoando isso para você usar de confluência dentro das suas estratégias. Então, o que é uma média exponencial? Com base na SMA, que é a média móvel aritmética simples, a MA traz mais importância aos preços recentes, que é o que eu estou tentando explicar para vocês. Mesmo que haja inconsistência entre o preço atual e o preço anterior, que é exatamente o que eu expliquei no slide anterior. E isso é muito ruim, porque tá com uma tendência, teve uma indecisão, ele vai dar muito mais atenção para essa indecisão do que para o passado, e a média vai ficar um pouco desajeitosa, um pouco inutilizável naquele momento. Por isso que alguns traders acabam utilizando uma média exponencial com uma média aritmética simples, tá? E aí ele olha aqui o que está acontecendo no mercado mais próximo e aqui o que está acontecendo no mercado macro. Eu utilizo 3 médias móveis diferentes, de períodos diferentes, porém com o mesmo cálculo matemático. E aonde que eu me asseguro da confirmação delas? Pelo tempo gráfico. Eu fico mudando o tempo gráfico o tempo todo. Um dos motivos que eu fico fazendo isso é para poder ver as médias, porque as médias elas vão estar em localizações diferentes, porque o período que elas vão utilizar é maior
então o preço vai ser diferente. E aí eu busco confluências entre médias de período. Calma aí que eu vou explicar para vocês o que é isso. Tá? Então, uma EMA é a média que está mais próxima dos movimentos mais recentes do fechamento do preço do ativo. Tá? Ela vai estar dando enfoque ali, que está mais próximo. Então, EMAs são mais complicadas de calcular. Os preços mais próximos dos períodos da média recebem mais peso no cálculo. Este é um benefício da EMA sobre a SMA. Se apoia mais em dados históricos mais recentes ao invés de atribuir peso igual a todos os períodos dentro da média. Tá? Então sempre vai existir uma correlação entre vantagem e desvantagem entre uma e outra pelo cenário que vai estar acontecendo. Então, por exemplo, veio de um cenário de indecisão e aí veio uma decisão. A SMA ela vai focar em tudo e ela vai trazer uma média para você da indecisão e do cenário da tomada de decisão do mercado. A EMA ela vai trazer enfoque a essa tendência aqui de estouro. Então você vai conseguir identificar ela mais rápido do que uma SMA. Tá? Então aqui é um exemplo ao contrário, né? Eu peguei um exemplo ruim para falar mal da EMA e agora estou pegando um exemplo ao contrário para falar bem da EMA. Eu exatamente troquei essas informações. Aqui agora tem decisão e agora aqui está a decisão. Tá? Então por isso, varia muito, tá? Varia muito a utilização delas. E aí aqui eu coloquei o cálculo da EMA novamente, não é para vocês virarem matemáticos ali do mercado financeiro, eu só estou apresentando para vocês a formulinha também. Pô, se alguém pergunta para vocês, vocês sabem que vocês estudaram e tiveram contato com isso. Quando se trata de calcular a EMA de uma ação, EMA igual a preço, T é igual a hoje, a gente pode colocar o período, tá? Essa questão hoje, ontem, ela pode ser de período, pode ser 5 minutos atrás, 5 minutos depois, por exemplo, o T ser 1 hora antes e o Y ser, o T pode ser a hora de agora e o Y a hora anterior, tá? Por exemplo, isso é uma questão temporal. Então, preço vezes T vezes K, K é igual a 2 dividido por N mais 1, o N é o número de dias na EMA, tá? Ou seja, a quantidade de períodos ali. Então aqui a gente está usando uma questão temporal diária. Então hoje e ontem a gente está falando de períodos diferentes, certo? Então a gente está falando do preço. Digamos que o preço de hoje foi 5, o preço de ontem foi 2. Tá? Número de dias é o período. Digamos que a gente está usando 20 dias. Número de dias na EMA. Tá? E o K ele vai ser 2 dividido pelo número de dias mais 1. E aí você faz essa formulinha aqui, você vai conseguir achar qual que é a média de uma EMA. O porquê da utilização das médias móveis. Ambos traders, usando SMA ou EMA, ou as duas, né, buscam suavizar os movimentos do mercado, que foi o conceito que eu quis trazer ali desde o primeiro slide, essa questão de suavização, de você conseguir enxergar de uma maneira mais fácil, né, mais rápida, mais otimizada, se o mercado está de alta, se o mercado está de baixa. Suavizar os movimentos do mercado. Como identificar de maneira rápida tendências nos preços, sejam elas de longo prazo ou curto prazo? Tá bom? Por quê? Porque, como eu disse, se o preço está fazendo isso aqui, tá? Toda vez que o preço estiver abaixo da média, vai significar uma micro tendência de baixa. Toda vez que o preço estiver acima da média, vai significar uma tendência de alta, uma micro tendência de alta, valorização do preço.
Perfeito? Desvantagens das médias móveis. Que desde o começo eu fui jogando algumas desvantagens, porque existem algumas pessoas que ensinam a você utilizar a média móvel de um jeito tão assim genialista. A parte teórica é linda, a maneira como você utiliza uma média móvel de forma teórica é perfeita. As pessoas deveriam ser bilionárias utilizando média móvel. Por quê? Porque bateu ali é reversão, bateu aqui é rompimento, não sei o que, tal, tudo lindo, maravilhoso, um indicador. Mas existem desvantagens que eu tenho deixado ali de rastro desde o primeiro slide para não iludir vocês com essa ideia de que esse indicador vai ser um indicador que vai solucionar o problema do meu operacional. Não. Tá? Além do fato de que a SMA está atrasada e a MA frequentemente dá sinais falsos, na ausência de uma tendência, a eficácia do indicador no mercado lateral diminui acentuadamente. Então, o mercado lateralizado, a média móvel ela perde um pouco a relevância, ela fica um pouco frágil na utilização, não acaba tendo respeito. Tá bom? Porque os investidores acabam olhando muito a tendência da média. Ela é muito forte, por exemplo, se há uma rajada de tendência de alta, ela passa a média e a média ela fica aclive assim. E aí o que acontece? O preço começa a corrigir. E aí o preço vem de encontro com a média. Olha que interessante. Quando o preço bater nessa média, ele vai respeitar. É claro que vai depender da maneira como o preço chegou. E isso a gente vai usar price action para saber. Vendo os padrões de candle, vendo a sequência de coloração de vela, se foi uma sequência de colorações de baixa, de alta, né? Alta não, perdão. De força de baixa, tá? Ou seja, candles muito fortes de baixa. E aí a gente vai estar usando o nosso price action para entender isso. E aí como que esse preço chegou nessa média. Mas aqui, por exemplo, é uma maneira muito forte, muito utilizada entre os investidores, tá? Desse indicador do preço e de encontro com a média, por exemplo, nesse caso. Tá? E aí ter o respeito, ter a rejeição, a frustração de romper, de passar essa média. Tá? Por quê? Porque os investidores usam ela como um gatilho de entrada. E aí, por conta disso, os investidores que estão posicionados aqui acabam entrando em região de alerta e falam, olha, não vale a pena arriscar aqui não. Por quê? Porque muita gente se posiciona aqui, usa de gatilho de entrada esse tipo de situação com a média. Então o pessoal sai, o que acontece? Retrai aqui, entra a força compradora, porque o pessoal usa de gatilho de entrada para comprar, porque todo mundo pensa igual, efeito manada, de que esse preço vai subir só porque a média se encontrou com o preço. Os investidores que estavam vendendo, eles começam a liquidar suas ordens, ou cancelar as ordens, ou simplesmente sair do mercado. Entra grande força de mercado comprador, frustração de queda do preço, respeitou a média, nosso gatilho de entrada. Perfeito? Como os mercados, na maioria das vezes, são negociados em uma faixa limitada, o uso de médias móveis em sua forma pura, sem filtros adicionais, pode resultar em grandes perdas para o comerciante, porque a média engana. A forma como você lê ela, às vezes, pode estar muito errada. Então você precisa tomar cuidado. Você precisa desconfiar. Um trader, ele desconfia de tudo. Ele desconfia até da própria análise. Mas isso não quer dizer que traz insegurança. Tá? Quer dizer que traz segurança. Por isso que a gente vê a probabilidade de um movimento antes de sair fazendo ele. Tá? Antes de sair executando, esperando que aconteça o movimento. Eu vi, puff. Bateu na média, puff. Não. Se o preço chegar a tocar na média, existe uma confluência naquela região de tal análise, e isso pode acontecer uma rejeição do preço, uma frustração do preço naquela região. Vamos entrar com o quê? Com venda.
Olha lá, fiz um planejamento. Eu fui o quê? Eu fui cuidadoso, tá? Então vamos lá, chegando na parte dos gráficos, que é a parte que vocês querem ver, porque eu sei que só falar e ler fica um pouco complicado. Mas vamos lá, então, mercado de baixa, rompeu a média, tocou na média, continuou a tendência dela. Perfeito? Aqui teria sido alguns gatilhos de entrada, porque a média ela vai servir como eu disse, como uma linha de price action imaginária. Então ele tentou o pullbackzinho aqui, não conseguiu, estava numa tendência mais forte de baixa, isso a gente conseguiria enxergar pelo macro mercado, analisando antes, e sabendo de que está valendo a pena a gente vender quando mostrar topo. Mostrou topo em cima da média de 200 períodos, venda. O que significa 200 períodos SMA? Média móvel aritmética simples, é a média que a gente utiliza, que ela vai padronizar o valor de todos os candles que ela alcançar. Cada candle desse vai ser um período, ou seja, ela está alcançando 200 candles anteriores, o fechamento do preço de 200 candles anteriores, para estar fazendo o quê? Um tracinho. Tanto que no gráfico você pode decidir se você deixa a linha assim, ou se você deixa ela por fechamento. Você pode fazer ela por fechamento, ela fica assim, toda tracejada, tá bom? Aí cada tracejado desse aqui significa a média de 200 velas. Eu não sei se tem 200 velas aqui, mas deve ter. Tá, e aí o que acontece? Se afastou da média. O que acontece aqui? A gente sabe, é claro, mais uma vez, aqui eu só estou utilizando média, fica vago a minha análise aqui nesse gráfico. Mas eu estou mostrando qual a utilização dessa média e aí eu estou criando cenários hipotéticos com alguma outra consistência de análise, tá? Então aqui um pullback, a gente pode considerar um pullback grande, tá? É um pullback grande que a gente chama, porque a gente está vendo um período grande de tempo, tá? Um período largo de tempo. E aqui a gente vê o que? O preço retornando à média. E aí a gente sabe quando ele começa a retornar essa média, quando ele começa a fazer esse pullback, de que ele vai até onde? Que ele vai até a média. Quando ele chegar na média, o que ele vai fazer? Ele vai rejeitar a média. Rejeitou a média. Mais uma vez, se distanciou da média. Para onde ele vai? Vai atrás da média. É um negócio de te quero e não te quero. Tá? É um negócio de, eu te quero ou não te quero, eu te quero ou não te quero. Aí ele rompe. Te quero, não te quero. Te quero, não te quero. Tá? Basicamente é isso. O preço é uma questão de amor e ódio com a média. Tá? Os investidores eles utilizam muito isso. E aí rompeu a média. Rompeu a média significa que algo aconteceu aqui, tá? Para romper essa média, algo aconteceu. Claro que não dá para falar só pela média, mas algo aconteceu. E depois que se afastou, se aproxima novamente da média. Perfeito? Aqui no caso, é a média de 200 períodos. Informação importante. Quanto maior for o período dessa média, mais relevância ela vai ter pela rejeição do preço. Essas rejeições aqui que vocês estão vendo, tá? Ela vai ser mais relevante quanto maior for o período. 200 é o máximo ali de quantidade de períodos que você pode colocar. Então, ali no nosso setup, a linha azul, que para mim é roxo, mas o Heitor falou que é azul, agora eu não sei talvez seja pelo monitor. Às vezes o monitor tem uma fidelidade de cor diferente. Mas ali aquela média roxa, eu vou falar que é roxa porque para mim aparece como roxa. Aquela média roxa que a gente tem no meu setup, no nosso setup, ela é de 200,
tá? A média vermelha, ela é a 21, de 21 períodos. E a média amarela, ela é a de 8 períodos. Por que essa diferença? A de 200, ela vai me apresentar uma questão mais macro. A de 21, ela vai me mostrar uma Ô, Mireu, de período moderado. Oi, pode falar. você pode repetir de novo o que significa, o que você falou? A azul é de tanto. Claro, claro, claro. É que eu não tô conseguindo mudar a cor. A representação de cada linha? Perfeito, perfeito. Eu vou explicar aqui. É que eu não tô conseguindo mudar a cor. Ah, aqui, consegui. Aprendi. Pera aí. Agora eu vou fazer bonitinho, então. É que eu tô usando um novo. Aqui. Então, ó. Vamos lá. A linha vermelha que a gente tem lá é de 21 períodos. A linha roxa que a gente tem lá é de 200 períodos. A linha amarela que a gente tem lá... O Mireu cortou pra mim, não veio o que você falou. Não, beleza, eu tô fazendo aqui, ó. Ó, eu coloquei. São essas três médias que a gente tem lá no setup. Tá? São essas três médias. É a média amarela, a média roxa e a média vermelha. Perfeito? A média vermelha, ela significa 21 períodos. Não por ela ser vermelha, tá? A coloração fui eu que dei. Foi aleatória. Mas a linha vermelha que aparece lá, ela vai ser referente a 21 períodos. Então, digamos que se o preço está aqui, essa média, ela está alcançando mais ou menos isso aqui, ó, para fazer a média. Já a média de 200, ela está alcançando mais ou menos isso aqui, por exemplo. Ela está fazendo a média dela. E a média 8, ela está alcançando, por exemplo, isso aqui. Tá? Então a gente tem essas três médias. A gente tem a média de curtíssimo prazo, que é a média de 8 que eu utilizo. Aí a gente tem a média de curto a médio prazo. Isso eu estou falando para day trade, tá? Para o nosso tempo operacional. De curto a médio prazo, que é a 21. E a longo prazo, que é a de 200. O que muda? O que muda é que quanto maior o período, maior vai ser a hierarquia de respeito dessa média móvel. Tá bom? Maior vai ser o respeito dessa média móvel, da utilização dessa média móvel. Quer dizer de que a média de 8, que é a média amarela, ela não vai ter respeito? Pelo contrário, ela tem respeito. Tá? Mas com cuidado. Os toques que acontecem na 8 são muito mais frequentes dos toques de preço que acontecem na média de 200. Então o que acontece? Tem muita mais chance de você errar, tá? Alguma análise utilizando a média 8 do que você errar... Oi. Pode falar. Se você estiver falando, eu não estou ouvindo. Estão me ouvindo? Tô sim, Mireu, só que a tela ficou preta de novo. Ficou preta de Eu novo? também estou ouvindo. A tela tá preta aí pra vocês também? Eu só tô querendo entender se é a minha internet. Não, a minha tá na telinha branquinha ainda. Ah, não. Então tá beleza. Então é aí, Fê. Normal. Eu quero saber porque aí qualquer coisa eu mexo na internet aqui. Ah, vou ver aqui, peraí. Bom, então assim, nós temos essas três médias. Nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente está utilizando, nesse exemplo, a média de 200.
tá? Então, no nosso caso, ó, vai aparecer ali, ó, o que acontece? A média de 200, ela se afasta muito mais do preço, tá? É muito mais comum ela se afastar mais do preço. Já a média de 21, ela vai andar mais o quê? Com o preço, tá? A média de 8, ela vai andar mais ainda com o preço. Então, ela vai ter muito mais toque. Perfeito? E aí você precisa ter muito mais cuidado na utilização da média 8, dependendo do tempo gráfico. Aqui nesse exemplo, é uma EMA. EMA de quantos períodos? 20 períodos. Tá? Então aqui vai estar mostrando todos os toques que está acontecendo. Então, ó, um toque seria a compra, outro toque seria compra, 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 venda, venda. Perfeito? Ó, tocou, estourou o preço para baixo. Tocou, estourou o preço para baixo. Tocou, estourou o preço para cima. Tá? Todos esses vocês podem observar isso. Perfeito? Porém, como eu disse, a EMA ela pode acabar trazendo alguns falsos toques. É claro que a SMA também traz uma falsa leitura ali. Não estou dizendo que a SMA não traz, mas a EMA acaba trazendo mais. E também por uma questão de contato. Eu tive mais contato desde sempre com a SMA, tá? Eu não parei para testar a EMA no meu setup, eu nunca testei a EMA no meu setup. Não senti a necessidade de ir atrás dela. Se por algum motivo eu acorde com a vontade de testar a EMA, eu vou saber como usar ela, como utilizar ela, tá? E os cuidados que eu tenho que tomar com ela. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Mas vocês podem testar também, vocês podem estudar. A ideia é que vocês estudem. Pega o gráfico, joga uma média móvel lá, começa a ver. Se vocês forem ver os exemplos que eu estou dando para vocês aqui, eles sempre estão trazendo tendência, tá? Então olha aqui, ó, tendência. Olha aqui, tendência. Perfeito? Então, o que eu quero dizer com isso? As médias, elas funcionam mais na tendência. Mercado lateralizado tende a não respeitar. Tá? Então não adianta você querer utilizar as suas médias se tiver num mercado lateralizado. E muitas vezes, a gente pode abrir o gráfico e o preço do dia estiver muito distante de todas as médias. O preço pode estar aqui. E as médias, elas podem estar todas aqui. Perdão. Por quê? Porque houve um estouro de alguma tendência. Só que a gente vai esperar esse preço chegar até a média móvel para a gente poder operar? Bom, se você só depende delas, provavelmente sim. Mas se você tem outras confluências que você pode utilizar, outras análises de mercado, você vai fazer ali a sua operação dentro de 1 hora e pronto, acabou. Naquele dia não era dia de utilizar média. Tem dia de que o mercado respeita muito as médias. Tem dia de que o mercado não respeita nenhuma entrada de média móvel. Tá? Então vocês precisam treinar isso. Vocês precisam pegar a tela e ver, ó, eu já peguei um loss por conta da média móvel. Então, para lá, eu vou tomar cuidado com a média móvel. Tá? Ou não, ou eu tive já 2 wins seguidos por média móvel. Ah, legal, eu tô vendo que tá respeitando. Ô, Mileu, aquela amarela e a vermelha quando cruzam, aí é quando, por exemplo, a tendência é estar de baixa. Mas quando aquela vela de candle verde, ela toca na média móvel, ou a amarela ou a vermelha, meu, é só dar put que ela afasta e é win, mano. Então, aí tem o tempo certo, né? Eu tô fazendo os testes aqui. Eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto. Então aqui está um exemplo, tá? Gráfico de uma EMA sendo utilizada como suporte e depois como resistência.
Perfeito? MA de quanto período? 20. Poderia ser de 200, poderia ser de 8. Mas, como vocês podem ver, a de 20, ela caminha muito mais com preço, diferente de uma de 200, que ela é mais perdidona no gráfico, né? Ela busca mais o macro movimento. Mas, quando existe a região de toque, normalmente é uma mudança, normalmente é uma correção, tá? Ou realmente um rompimento ali, que aí você já sabe uma tendência. É legal para swing trade. Ô, Miriam, Oi. Pode falar. um exemplo. A linha amarela que é de 8 candles, você pode usar ela mais para o M1 ou não tem nada a ver isso? O de 200, o M para operação de swing trade, como que é? Tem alguma coisa a ver isso ou não? Então, aí a gente... eu vou chegar nesse ponto, mas assim, quanto menor for o tempo gráfico que você estiver olhando as médias, menos relevância elas vão ter. Quanto maior for o tempo gráfico que você estiver olhando as médias, mais relevância elas vão ter. Por isso que eu faço muito... Deixa eu abrir o meu Alpari aqui para mostrar para vocês. Por isso que eu faço muito essa questão de ficar jogando com o tempo. Eu fico trocando o tempo gráfico o tempo inteiro. E isso é um costume meu. Porque, por exemplo, ó, nós estamos aqui no gráfico. Eu tô em 5 minutos, certo? Ó, a gente tem duas médias confluindo aqui. A média de 21, que é a vermelha, e a média de 8, que é a amarela. A de 21, ela é superior à amarela. E a roxa, ou azul, ela é superior a 21 e a 8. Tá? E o que acontece? Rejeitou o preço. Aqui vai tocar, existe probabilidade de rejeição do preço. Eu estou só olhando a média, eu não estou analisando nada. Por quê? Porque eu estou em 5 minutos, eu nem analisei price action, não analisei nada. Mas existe uma confluência, tá, entre as médias, de que quando uma média cruza com a outra, tá, e no caso as duas estão tocando a mesma região price candle, existe uma grande chance de rejeição desse preço aqui. Então tem 2 minutos para fechar esse candle, existe uma grande rejeição. Beleza, mas e aí se eu mudo para 1 minuto? Olha lá, aonde que tá as médias de 8 e de 21? Está acima. Está acima. Certo? E aí no curto prazo, essas médias elas podem ser rejeitadas. Então você fala, beleza. Mas e o processo e a questão hierárquica? As médias de 5 minutos, elas têm maior relevância que as médias de 1 minuto. Porque por mais que essa seja 8 períodos, essa seja 21 períodos, essa seja 200 períodos, essa aqui, ela está em um tempo diferente. E aí você consegue fazer uma comparação de hierarquia, pegando, por exemplo, você tem 5 minutos e você tem 200, certo? São 200 velas. E aí você começa a comparar o período, o quanto de tempo que essas médias móveis estão utilizando. Então, por exemplo, em 1 minuto, a gente sabe que essa média de 200, ela está usando 200 minutos. Tá? 200 minutos dá mais ou menos 3 horas e 20 minutos. Se a gente for para 5 minutos, essa média móvel, ela está utilizando 1000 minutos. Eu não consigo saber de cabeça agora quanto que 1000 minutos é em hora. Mas está utilizando 1000 minutos. A gente sabe aí que são já algumas boas horas. Então a gente sabe que essa média de 200 ela tem mais hierarquia, tá, histórica do que essa média de 200. Mas olha só lá a correlação. A gente tem essa média de 200 de 1 minuto durando 200 minutos, ou seja, 3 horas e 20 minutos. Só que aí a gente tem essa média de 21 minutos com uma duração de 5 minutos. Então, essa média móvel de 21, ela tem um alcance de 105 minutos. Quase 2 horas. Quase 2 horas de gráfico. E aí a gente conflui o quê? Que essa média de 21, ela equivale a como se fosse a uma média de 100.
aqui, no gráfico de 1 minuto, o posicionamento dela. Tá? Isso eu estou fazendo alguns cálculos básicos matemáticos aí para ver a questão do tempo, de quanto tempo gráfico ele está pegando para te dar a informação do posicionamento que ele está no gráfico. Tanto que, olha só, aqui está a média de 21 em 1 hora. Olha aqui, a média de 200 de 5 minutos é onde a minha média de 21 está em 1 hora. Por uma questão de cálculo matemático. Você pega por quê? Porque essa média de 21, ela está pegando 60 minutos. Então é 21, são 60... São 1.260 minutos. 1.260 minutos aqui que essa média de 21 em 1 hora está trazendo de histórico, em média, na média. E a nossa média de 200 está muito próximo disso, né? Nossa média de 200 está trazendo ali 1.000 minutos pra gente, está com uma diferença de 200 minutos. Certo? Então, o que eu acabo utilizando muito? E isso é uma confluência entre período de médias. Eu utilizo muito a hierarquia. Então, olha só, a média de 8, de 15 minutos, ela está sendo tocada. Mas é só isso? Ela está sendo tocada? Não, vamos ver em M5. Em M5, o preço, ele ainda não fechou abaixo da média de 21. Ele ainda não fechou. Mas ele está entre o preço da média de 21. O que isso pode me acusar? Uma retração. Porque está acontecendo o quê? Uma confluência entre as médias de períodos diferentes. Ali M30 as médias estão distantes. 1 hora, as médias estão distantes. Olha aqui a média de 200. O preço foi lá, tocou na 200 e rejeitou. Tá? Vamos buscar outro toque de 1 hora. Aqui, o preço buscou a 200, rejeitou. Gráfico de 1 hora. Tá? Aqui no caso rompeu, teve um gap bizarro aqui, né? Que a gente pode observar, teve um gap bem bizarro. Isso acaba atrapalhando um pouco a média de 200, o cálculo matemático dela. Entendeu? Então aí... Não tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora tô. Então quer dizer, vamos supor, para 1 hora lá, muda para 1 hora. Tá mostrando aí que pode ter uma rejeição e voltar a cair o preço, né? Porque lá atrás não tá bem alto. Veio caindo. Nós já alcançou aqui o teto, começou a cair de novo. Aí veio numa manada aí, né? E agora a impressão que dá é que vai retrair de novo, né? Para respeitar o outro movimento anterior. Então, aí assim, utilizando só as médias móveis, é o que eu digo, a análise acaba ficando pobre, né? Fica um pouco, você fica um pouco com cabresto, né? Você não consegue olhar o macro mercado. Mas essa questão que você falou, sim, faz sentido, tá? Mas assim, vai ser um ponto decisivo, porque a média está baixa, quer dizer que ela vai... Não, tá? Por exemplo, aqui ela realmente estava distante, o preço estava distante. O preço chegou a ficar 600 pontos distante da média. Aqui o preço está só quase 100 pontos. E aqui teve rejeição. Lembrando que o mercado está fazendo uma pernada de alta. Teve uma correção aqui, mas está fazendo uma pernada de alta. Então é mais provável que o mercado esteja buscando pagar esse movimento aqui do que ele voltar. E aí a gente pode confirmar indo para trás. Indo para trás, o que a média de 200 acusa para a gente? No gráfico diário. De que no gráfico diário o preço ele está desvalorizado em relação ao médio.
o preço ele está desvalorizado em relação à média de preço da de 200, tá? Porque a 200 ela vai acusar, ela está apontando um pouco para baixo e o gráfico está abaixo da média de 200. Isso mostra para a gente de que num gráfico diário, ou seja, mensal aqui deve ter uns 30 dias, né? Tá mostrando aqui uns 3 meses, eu acredito, de gráfico, de tela, a gente está conseguindo enxergar aqui. Cada candle desse tem um dia, eu acredito que até mais, deve ter uns 5 meses aqui. A gente está vendo que no último mês aqui, praticamente, não, aqui é julho, ó, tem bem mais. Aqui é julho, ó, desde julho aqui, desde junho, o USD-JPY, esse ativo, ele está desvalorizado, ele está abaixo da média de preço, tá? Gráfico de um dia. 4 horas também, 1 hora também, ele está superando agora, e provavelmente ele está buscando pagar esse movimento aqui. E aí a gente pode utilizar ferramentas. Como que eu vou utilizar ferramentas? Amanhã a gente vai ter aula de Fibonacci, a vida vai ficar mais fácil quando eu ensinar Fibonacci para vocês. Mas ó, Fibonacci aqui, ele está batendo 50% da correção desse movimento aqui. Ou seja, esse movimento aqui foi 100%, ele até agora corrigiu 50% do movimento. E aí, claro que tem toda a explicação de Fibonacci aqui, mas agora eu já tenho muita mais informação além das médias. Eu vou usar as médias a meu favor, mas com confluência de outros indicadores, né? Então a tendência é que ele tente corrigir mais para cima, então, melhor. Então, a tendência sim, a tendência ela tá forte de correção de movimento. Isso é uma correção de movimento. Se quiser corrigir os 50%, ele vai buscar corrigir os outros 50%, né? Mesmo que não seja... A micro tendência é de alta agora, né, melhor? Que a macro é baixa, né? Não, a gente pode comparar, aqui em gráfico de 1 hora, a tendência ela ainda acaba sendo de baixa, tá? Isso aqui é considerado correção porque ela acabou de chegar nos 50%. Beleza? Só que o que acontece? Com a minha Fibonacci traçada aqui, eu começo a entender o que os investidores estão enxergando. Então eu diria de que eu colocaria um ponto de reversão na 61. Por exemplo, na 61.1. 61.8% de correção dessa pernada de baixo. E aí eu utilizaria as médias móveis, por exemplo. Tá? Mas como todas elas estão abaixo, significa que o preço pode vir a tocar aqui. Eu usaria aqui como gatilho de entrada. Porém, no toque que haveria a retração, existe uma grande probabilidade de retração nessa 61, no toque da 200 seria um bom gatilho de entrada. Tá? Porque normalmente a retração na 61 é uma retração abrupta, são candles fortes. E todo candle, quanto maior for a distância do candle até o alcance da média, maior vai ser a probabilidade desse candle acabar tendo rejeição. Porque, como eu disse, a média ela vai ser um ponto de alerta, tá, de mudança de decisões dos investidores. Os investidores estão olhando a média e falando, vai ser um bom momento para eu sair, vai ser um bom momento para eu entrar. Então, quando o preço ele vem de longe, quer dizer que está aumentando, tem alguém colocando ali, tem uma massa de investidores colocando dinheiro ali. Quando ele chega aqui, os investidores já estão sem gás, e aí entra a massa contrária, o mercado contrário, e aí ele acontece essa retração. Agora, se o candle ele abre muito pertinho dessa média, aí já não é tão interessante, porque ele pode ter gás para romper ela. E aí já seria interessante buscar o pullback desse rompimento, buscar esse pullbackzinho e se aproveitar dele, porque ele vai tocar e vai continuar um movimento de alta. Por exemplo, deixa eu limpar o gráfico aqui para tirar isso aqui. Mas deu pra entender essa jogatina aí que acontece entre as médias? Então aqui, eu olho muito aqui, ó, o período aqui de 1 hora. Então as médias de 1 hora, elas são mais relevantes que as médias móveis dos períodos anteriores. Por mais que sejam as mesmas médias, elas estão alcançando mais tempo. Se elas alcançam mais tempo, elas entregam mais conteúdo para mim. Tá? Isso é mais importante. Fora que
Aumentei o tempo gráfico, aumentou a hierarquia de tudo. Aumentou a hierarquia de price action, aumentou a hierarquia de tendência, aumentou a hierarquia de absolutamente tudo. A média não é diferente. Aumentou a hierarquia do volume. Tá? Então tudo isso, olha só quanta informação a gente já tem para utilizar no gráfico até agora, que a gente já estudou até agora. A gente tem as médias móveis, a gente tem o price action, a gente tem tendência, a gente tem conseguir identificar tendência de alta, tendência de baixa. Se a gente vai operar dentro de uma correção, a gente precisa saber se a gente está operando dentro de correção. Isso aqui é correção, não é tendência de alta. Se entra em M5, você fala, pô, tendência de alta. Beleza, é uma micro tendência de alta porque é uma correção, na verdade. Correção aonde? De um movimento que a gente vê aqui, ó, que aconteceu em H1 de 1000 pontos. E até agora corrigiu quantos? Corrigiu 500. Tá? E aí a gente começa a ter métrica, a gente começa a utilizar várias ferramentas ali para o nosso setup. A gente vê a questão do volume. Olha o volume aqui. Por mais que o preço estivesse chegando na média de 200, que é um ponto interessante para rejeição, frustração ali do preço, olha o tamanho do volume comprador que existiu. Você acha que uma pessoa que não usa volume ia estar vendo isso? Não. Ia fazer o quê? Ia vender aqui. Ia se lascar. Por quê? Porque não respeitou. E isso que é 1 hora, é gráfico de 1 hora. Perfeito? Olha a quantidade de volume, tá? Volume crescente significa rompimento na certa, tá? E agora o que vai acontecer aqui no mercado, aí eu precisaria analisar melhor, tá? Mas eu já vi aqui, eu traçaria a FIBA e tudo mais. Mas essa correção aí, ela não quer dizer que vai acontecer essa correção em 10 minutos, 20 minutos. Ela pode acontecer, essa correção pode acontecer em 4 horas, por exemplo. São horas. Não, 4 horas é isso aqui, ó. Isso aqui vai acontecer durante amanhã, por exemplo. Amanhã vai acontecer. Tá? Amanhã a gente vai ter aula de Fibonacci. Então a gente pega aqui, quando a gente for estudar Fibonacci, por exemplo, eu vou ensinar para vocês. Existe a primeira onda, a segunda onda, que é a correção, e a terceira onda, que é a sequência da primeira onda, ou seja, é queda. Tem muito investidor olhando esse gráfico aqui e apostando na reversão na 61, por exemplo. Então, eu esperaria o toque aqui na 61, que ele vai chegar a tocar aqui, porque ele está sofrendo uma correção do preço. E quando ele tocar aqui, ele pode até romper um pouquinho, mas ele vai rejeitar. Por quê? Porque a grande parte dos investidores está olhando isso aqui, ó, gráfico de 1 hora. E lá atrás já deu sinal disso, né, Miriam? Sim. Perfeito. Mas assim, pode ser também de que o preço, ele busque tocar novamente aqui. Se ele tocar novamente aqui, aí sim ele vai rejeitar, ele vai chegar no 100%. Aí ele vai ter uma rejeiçãozinha. Se ele sofrer a rejeição e voltar para 61, topo duplo. Tá? Ó, tem um topo aqui, surgiu outro topo aqui. Então é probabilidade. A gente vai se aproveitando. Eu faço as probabilidades de movimento que o mercado pode fazer. Se ele fizer, eu já sei o que eu vou fazer. É isso que vocês têm que entender. Não é, eu vi, vou me posicionar. Não. Vou estudar as probabilidades que o mercado pode ter através das ferramentas que eu utilizo. E eu sei exatamente o que fazer se o preço fizer o que eu já planejei que ele pode fazer. Então você fez isso, já sei o que fazer. Você continuou, você não respeitou a 61, você rompeu, significa que os investidores eles realmente querem a correção desse movimento aqui. Beleza, já sei o que eu vou fazer. Vou esperar ele tocar na 100, por exemplo. Tá? Ou eu vou traçar aqui, um fundo aqui, provavelmente vai bater aqui e vai fazer zigue-zague, vai lateralizar aqui. Existem várias probabilidades do que pode acontecer dentro do mercado nesse cenário, tá? E a nossa ideia é o quê? Cirúrgica, a gente se aproveitar disso. No caso aqui ele está fazendo um pullbackzinho, né? Está fazendo um pullback aqui em 1 hora. Vamos ver se
ele respeita esse pullback de 1 hora. Ó, isso aqui tá sendo o pullback de 1 hora dele. Ele chegou até aqui, tá com um paviozinho, quer ver? Vamos ver aqui. Tá vendo? E vamos ver aí o que faz o mercado. Beleza? Deu para entender um pouco melhor indo para a tela? E aí o que acontece? Só para fechar, que depois a gente vai entrar para RSI, mas amanhã eu dou RSI para vocês, porque já vai dar 11h30. Mas só para terminar aqui, a questão do cruzamento das médias. Existe, e é claro, sempre falando numa questão de psicológico. Isso só acontece, se acontecer isso, se cruzar ali, se fizer não sei o quê, isso é pelo humor do investidor, pela quantidade de investidores que estão identificando aquilo e através daquilo ali vão tomar alguma decisão, tá? Mas existe um padrão de que quando uma média menor cruza com uma média maior, existe um padrão de reversão. Da mesma forma. E sempre atrasado, tá? Por exemplo, aqui a gente pode ver o que? A gente pode ver o mercado, a média sendo atrasada. Então, olha só. A correção começou aqui. Ela acusou a mudança aqui. Aqui estava numa tendência de alta. Essa tendência de baixa, ela só foi falada para nós pela média depois. Digamos que esse gráfico aqui, ele é de 1 hora. Depois de quantas horas que a média móvel confirmou pra gente essa reversão aqui? Ó, 1 hora, deixa eu ver, 1 hora, 2, 3, 4. Tem uma cacetada de hora aí, tem umas 12 horas aqui, tá? Para esse cruzamento aqui, para confirmar a mudança de tendência. Da mesma forma, cruzou aqui, mudança de tendência. Beleza? Isso são alguns gatilhos. Aí eles chamam esse nome, Death Cross e Golden Cross. São esses dois gatilhos que é utilizado. Eu acabo utilizando bastante em gráfico de 5 minutos e gráfico de 1 minuto. Existe uma probabilidade, tá, de que quando o preço cruza, tá vendo? Olha aqui, o exemplo clássico. A média cruzou, não cruzou? A média, ela tá dizendo o que aconteceu aqui, ó. Foi uma mudança de tendência, mas ela só cruzou aqui, tá? Ela cruzou depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Depois de 10 minutos que a mudança, que tinha acontecido uma correçãozinha do movimento, ela acusou que ia ter essa correção. Tá vendo como é atrasada a média? Aqui, mesma coisa. Olha a correção onde foi. Olha onde cruzou. E aqui eu tô em 1 minuto. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso aqui que eu queria falar. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um canal. Existe uma probabilidade de que quando o preço ele entra dentro de um canal, o canal ele sempre vai ser formado de uma média menor com uma média maior. No caso, esse canal é da 8 com a 21. O preço ele pode também entrar no canal da 21 com a 200, que é uma hierarquia maior, uma hierarquia melhor. Mas nesse caso que entrou com a 8 e com a 21, existe uma grande probabilidade de durante um período de tempo o preço ficar brigando nessa região. Então tudo que tanto a parte de cima como a parte de baixo são ótimos pontos de entrada para reversão. Então chegou próximo da 21, entra com compra, porque o preço ele vai buscar a média entre as duas médias. Chegou próximo da média do canal que se formou entre uma média e outra, entra com venda. Tá? E é claro, durante um período. Esse exemplo aqui não está tão bonito, existem outros exemplos mais interessantes. Deixa eu ver se eu acho aqui no gráfico para mostrar para vocês. Espera aí que travou aqui.
Vocês estão vendo aqui minha tela? Eu tô, Miguel. Beleza. Tô vendo. Deixa eu ver aqui se eu acho um exemplo para mostrar para vocês. Aqui outro exemplo, tá? Mais uma vez, entrou dentro do canal. Lembrando que esse acontecimento aqui, ó, não existiria, tá? Existia só a média, só as médias apontando do canal. E aí quando chegasse a tocar na 8 era venda. Quando chegasse a tocar na 21 era compra. Até o momento que ela rompe e sai do canal. Tá? Mas a gente pode aqui se aproveitar de 2 candles mais ou menos dentro do canal. Quando a gente identifica o começo desse canal. Ó, aqui também. Deixa eu ver outros pontos aqui. Aqui mesma coisa. E aqui, lembrando, eu estou em M1, em M5, perdão. Se eu for para M1, eu utilizo bastante em M1 também, ó. M1, M1. Aqui no caso ele ficou acima, né? Ele não chegou a entrar no canal. Tá, mas são alguns gatilhos ali que a gente vai estar... Deixa eu ver se mais pra trás a gente consegue achar algum. Eles não estão entrando... É porque depois que o preço acontece, a média ela acaba fechando um pouco acima. Enquanto o preço está acontecendo, ela tá meio aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar. Acontecendo assim. Agora, digamos que se o preço ele sobe, essa média de 8 ela vai fazer assim, ela meio que vai fechar, como aconteceu aqui, né? Ela fechou, ela cruzou, acusou a queda, né? Demonstrou matematicamente que matematicamente está acontecendo uma desvalorização e a queda, tá? As médias móveis em 1 minuto tem que tomar cuidado. Sempre confirmar com os períodos anteriores para ver se não tem nenhuma divergência. O problema é ter divergência. Não que não funcione, ó. Aqui funcionou, foi um ótimo ponto aqui de entrada. Mas poderia existir uma divergência. Qual que é a divergência? Que uma média, por exemplo, estava mais abaixo. Digamos que essa média de 21 estava aqui. Ou seja, é mais provável de que o preço retraia na 200 de 1 minuto ou na 21 de 5 minutos? É mais provável que o preço busque a 21 de 5 minutos. Por quê? Porque quase nenhum trader opera gráfico de 1 minuto. Por mais que a de 200 tenha mais minutos, tá, históricos, potencial histórico do que a 21 em 5 minutos, o tempo gráfico que tem mais visibilidade é o de 1 hora, o de 30 minutos, o de 15 minutos e o de 5 minutos. Muitos poucos traders utilizam M1, beleza? A gente vai utilizar M1 para estar ali confirmando o padrão de candle. E também vendo a questão da média móvel. Às vezes existe uma confluência entre a média de 1, entre a média de 5, entre a média de 1 hora. Perfeito? Então, pessoal, por hoje é isso. A minha ideia era também explicar para vocês o RSI, mas se eu for explicar no RSI, a gente vai passar de meia-noite. E eu quero explicar, quero explicar bem, quero deixar bem explicado, não quero passar de raspão, tá bom? Então a gente encerra o conteúdo agora, vou terminar, fechar a gravação.